Paz seja, meus irmãos, louvamos a Deus por mais uma lição da escola dominical. Estaremos estudando a última lição do trimestre, lição 13, o encerramento. Da lição a leitura da Bíblia e a educação cristã. O tema do trimestre foi a supremacia da Escritura, inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Eu vi o comentário do pastor Douglas Batista que nos levou a examinar a estrutura, a origem, a inspiração, a inerrância dessa palavra, nesse livro que nós tanto amamos, que nos revela a Deus, que nos demonstra o seu amor, que nos aponta, nos leva, nos conduz ao caminho e aponta que o caminho é Cristo, o único que nos leva até Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, tivemos esse privilégio, espero que cada aluno, cada professor seja estimulado a examinar a Escritura mais e mais, a ler a palavra, a buscar ler toda a Bíblia, examinar e, como nós veremos na lição de hoje, compreender e aplicar ela em nossas vidas. Glórias a Deus. O textuário diz: persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. 1 Timóteo 4,13. Verdade prática diz: a leitura e o estudo da Bíblia fortalece a fé e a comunhão com Deus. O objetivo da lição é frisar que o crente precisa estudar a Bíblia até a volta de Cristo, evidenciar que a busca do Espírito Santo é primordial para a compreensão correta da Sagrada Escritura e enfatizar a importância da escola dominical para todo cristão e explicar que a leitura bíblica deve ser uma disciplina diária na vida do crente. Glórias a Deus. Leitura em classe, enquanto 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6 a 16, que diz: propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra fiel é digna de toda aceitação, porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos num Deus vivo que é Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda essas coisas, ensina-as, ninguém despreza a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvará tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Bendito é o nome do Senhor. Então, estaremos estudando a respeito da educação, da leitura da palavra, algo que nós devemos nos disciplinar a cada dia e sempre estar tendo esse devocional com Deus, como veremos na nossa lição. Aleluia. E veremos também a importância da escola dominical. Glórias a Deus, nesse intuito de cumprir a grande comissão que Jesus nos ordenou. A introdução diz o seguinte: a educação cristã tem como finalidade a formação espiritual e o desenvolvimento do caráter do cristão. Então, percebe a educação cristã, Então, ela tem um alvo, ela tem um objetivo. E a partir do momento que nós temos a fonte, como veremos na lição, que é a Bíblia Sagrada, que é os princípios que Deus nos revelou, nos instruiu para vivermos nele, louvado seja o nome do Senhor, ele tem um efeito no nosso caráter. A Bíblia diz que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então essa regeneração, ela passa por essa via, de eu conhecer, de eu prosseguir em conhecer o Senhor. E isso, a educação cristã, ela tem esse importante objetivo. A escola dominical, dentre outros, é uma agência educadora no contexto da igreja. Então, a escola dominical, ela tem sido o principal, principalmente na Assembleia de Deus, a principal agência que cumpre esse mandamento de Cristo. Por quê? Porque muitos obreiros, muitos pastores foram formados na escola dominical. Eu mesmo testemunho isso. Eu, desde quando me converti, frequento a escola dominical, amo a escola dominical. E hoje sou um evangelista e agradeço a escola dominical. Ela foi a minha primeira escola teológica. Ela que me formou e até hoje estou aprendendo.
Glórias a Deus. A ponte para o ensino é a Bíblia Sagrada, autoridade suprema de fé e prática para o salvo em Cristo. A leitura e estudo da Escritura serve de base para conteúdo programático a ser observado tanto em sala de aula como fora dela. Então nós sabemos que a Bíblia é o centro, né? É a matéria-prima da escola dominical, é a matéria-prima do ensino bíblico, né? E dessa educação que vai mexer na nossa vida e no nosso caráter. E para isso eu tenho que ler, né? Eu tenho que ler, examinar a Escritura, eu tenho que compreender, eu tenho que praticá-la. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro tópico da nossa lição, a Bíblia é o livro-texto da escola dominical. Exatamente isso que estávamos falando. O currículo adotado. No livro de apoio diz o seguinte, que o vocábulo currículo é de origem latina e significa pista de corrida. Era um caminho ou uma trilha que orientava o corredor até o seu objetivo final. Então, o currículo é esse caminho, né, essa trajetória. E quando vemos, por exemplo, o currículo vitae, né, que é aquele instrumento que o empregado edita, né, informando ali para o seu futuro empregador a sua trajetória, né? Então, toda a sua experiência. E o currículo é exatamente isso, essa trajetória que vai seguir até alcançar o alvo. E no tocante aqui o nosso currículo da escola dominical é exatamente isso. É a trajetória que vai, por exemplo, em relação às revistas que são editadas, né, que são destinadas a cada faixa etária, vai buscar, né, ligar assim, uma trajetória, uma pista de corrida que a criança desde do berçário vai ter que percorrer para completar, para alcançar ali uma carreira cristã. Glórias a Deus. Então, a escola dominical é, por excelência, o ensino bíblico. As revistas que integram o currículo são de lições bíblicas. A Bíblia é o livro base para todo o seu ensino e aprendizagem. Então, o chão dessa pista, né, tem que ser as Sagradas Escrituras, a Bíblia. O currículo da ED preserva a autoridade suprema da Palavra de Deus, como única regra infalível de fé e prática, conforme 2 Timóteo 3, 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem os tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as Sagradas Escrituras, que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído para toda boa obra. Então lembramos que Timóteo, né, Paulo diz a respeito da sua mãe, da sua avó, que eram, né, mulheres ali com fé não fingida e que guiou Timóteo, né, que ensinou Timóteo as Sagradas Escrituras. Então é exatamente essa pista de corrida, esse currículo que a igreja tem que se preocupar em colocar desde um pequenininho até o obreiro para estar, aleluia, sendo conduzido no estudo sistemático da Palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, sabendo que é a Palavra de Deus que nos norteia. Em vista disso, as doutrinas bíblicas reproduzidas no material didático servem como padrão para o viver diário e a formação do caráter cristão. O conteúdo expressa a ortodoxia professada pela Assembleia de Deus, contribui para manter a unidade doutrinária da igreja e atua como um antídoto contra as heresias. Então vemos aí a importância da escola bíblica dominical. Ela expressa, né, essa verdade, essa doutrina correta, a ortodoxia, e alinha, né, para que haja uma unidade doutrinária, né, para que a igreja não perca a sua identidade. Então tudo aquilo que nós cremos está embutido aqui no ensino da escola dominical. Né? Se somos pentecostais, aleluia, se temos, né, uma linha de interpretação escatológica, pré-tribulacionista, pré-milenista, né, temos uma interpretação futurista, tudo que abraça a nossa doutrina, né, em relação aos dons espirituais, em relação à salvação, tudo isso tem que ser ensinado na escola dominical. E a cada trimestre, né, os responsáveis, né, por essa linha doutrinária lançam revistas com esse objetivo. Alguns às vezes reclamam, não, mas esse assunto a gente já estudou em determinado trimestre, em determinado ano. Mas a palavra de Deus ela tem que ser sempre revisitada, né, e a cada dia o Senhor, né, nos alumia mais. E muitos que estão chegando precisam também compreender a nossa doutrina, compreender
o que a palavra de Deus nos ensina. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo subtópico, a prática pedagógica. Então, o que é pedagogia, né? Então, pedagogia é a ciência que tem como objeto de estudo a educação, o processo de ensino e aprendizagem. E o sujeito é o ser humano. Então, essa ciência que vai orientar como ensinar, né, o processo de aprendizagem, ela vai estar na nossa escola dominical, né, tratando das metodologias, das faixas etárias, né, de como o aluno assimila. Então, a gente tem que estar cada vez mais nos aplicando nisso, nos desenvolvendo para que a gente possa alcançar melhor nossos alunos. Então, essa prática pedagógica, ou seja, tudo que estiver sendo aplicado para que a escola dominical possa ser desenvolvida, né, ela vai ter um alvo, vai ter um objetivo, como vimos na introdução, né, é para formar o caráter do cristão. No contexto da escola dominical é muito importante observar a metodologia, bem como o objetivo a ser alcançado em cada lição. Desse modo, torna-se indispensável que o texto bíblico seja referencial permanente na prática pedagógica. Então, sem a Bíblia, não tem escola dominical, não tem educação cristã. Então, ela é o centro. Nesse sentido, o ensino não deve ser limitado à transferência de conhecimento, mas, sobretudo, o estudo das verdades reveladas deve instruir, expor e corrigir o erro, como 2 Timóteo 3,16 afirma, a fim de produzir verdadeira transformação na velha natureza humana. A escola dominical terá cumprido seu papel educacional cristão quando for perceptível as mudanças na vida do aluno que atestam o novo nascimento e o crescimento espiritual. Então não é só conhecimento, não é só, como diziam, né, os educadores antigamente, era aplicada a educação bancária, né? O professor tem o conteúdo, o aluno é apenas o recipiente que vai recebendo a informação. Mas não, a educação cristã tem um outro viés, tem um outro alvo, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia que vai ser ensinada, a instrução que vai ser dada, tem um objetivo, né? Então, talvez a avaliação, toda aula tem que ter no seu plano de aula a avaliação. E essa avaliação que nós devemos ter no contexto geral da escola dominical é a transformação de vidas. Então, aquela palavra tem que ser recebida, mas não ficar no intelecto. Ela tem que descer para o coração e tem que gerar uma transformação. Glórias a Deus. Então, tem que ser aplicado desde o pequenininho, desde o bebê, o berçário, até o ancião. Essa palavra, ela tem poder, ela é viva, eficaz e mais penetrante que a espada de dois gumes. Então nós temos que ter esse alvo para que a gente possa dizer que fomos bem-sucedidos, vermos crente amadurecendo, crescendo na fé, aleluia, e tendo uma transformação de vida. O padrão ético e moral. A Bíblia é a principal fundamentação para a ética e a moral cristã. O texto bíblico é divinamente inspirado, portanto permanece inalterado. Então aqui também tem algo que é peculiar, né, ao ensino cristão, louvado seja o nome do Senhor. Enquanto a ética, a moral do mundo, né, é líquida, cada dia muda, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos tratando aqui de princípios absolutos, invariáveis, que não mudam, né, louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra do Senhor é esse padrão ético e moral, porque, aleluia, é rocha. Não varia, louvado seja o Senhor. Não é como no mundo que uma coisa é errada hoje, daqui a pouco é certo. A palavra do Senhor, ela não varia, não muda. Deus não tem nele nenhuma mudança, nem sombra de variação. Glórias a Deus. E nós podemos então ficar firmes nisso, né? Ficarmos seguros, aleluia. Porque já pensou se a Bíblia cada dia, né, houvesse interpretações divergentes que mudasse todo sentido, é como, né, a gente vê na própria ciência, que é algo tão variante, né? Por exemplo, hoje em dia os cientistas fazem uma pesquisa e dizem que esse alimento faz mal. Daqui a pouco os mesmos cientistas, né, vão mudar as suas teorias e vai dizer, não, faz é bem. Esse remédio faz mal, daqui a pouco faz bem. Na palavra do Senhor não muda. Aleluia, ela continua sendo remédio para a nossa alma, lâmpada, luz, louvado seja o nome do Senhor. Então não ficamos tateando, procurando um caminho como o mundo está, mas nós já temos uma direção correta. A Bíblia é a principal fundamentação para a ética e a moral cristã. Os textos bíblicos são divinamente inspirados, portanto, permanecem inalterados. Mateus 24:35. Os valores cristãos são permanentes, pois sua fonte de autoridade é imutável. Glórias a Deus. 1 Pedro 1:25. Em suma, a palavra de Deus não pode ser relativizada, revogada ou ajustada aos interesses humanos. Assim, no propósito de cumprir o seu papel de instituição educadora, a escola dominical também atua como multiplicador dos princípios éticos e dos valores morais da fé cristã, né?
segundo o pastor Douglas Batista, no seu livro de apoio, ele diz que, né, de forma bem simples, explicando o que é ética e moral, né, então a ética são os princípios, louvado seja o nome do Senhor, e moral é a prática desses princípios. Então a escola dominical ela tem que ser multiplicadora desses princípios, tem que ser, né, a defensora desses princípios, louvado seja o nome. Enquanto o mundo vem com toda a sua artilharia contra os valores bíblicos, contra, aleluia, né, a santidade de Deus, contra o padrão moral que Deus requer de cada um de nós, de nossas famílias, de nossas igrejas, aleluia, a escola dominical ela tem que estar lá, né, com a barricada lá, empatando com que o mundo venha distorcer qualquer coisa. Então, temos essa importância também. A igreja que zela pelo ensino sólido das lições bíblicas não é influenciada pelo erro, mas estabelece o padrão moral e ético a ser observado pelos cristãos. Então a gente vê, né, muitos cristãos até querendo relativizar, né, as verdades bíblicas, os princípios. Daqui a pouco tem cristão que está apoiando aborto, cristão apoiando liberação de droga, cristão apoiando a prática homossexual. Então a Bíblia diz que a gente tem que amar o pecador, mas aborrecer o pecado, então não pode mudar. A igreja que valoriza, né, o ensino bíblico, né, tanto no estudo de doutrina como na escola dominical, ela não sofre essa influência, ela está firme na rocha. Segundo tópico da nossa lição, a educação cristã e a formação de leitores da Bíblia. O conceito de educação cristã, a palavra educação vem do latim educare, que significa literalmente guiar, instruir, conduzir para fora. Pedagogia, né, termo grego, né, conduzir a criança, né. A gente vê aqui que educação é guiar para fora, né, instruir. No texto do Novo Testamento destaca essa palavra grega paideia, no sentido de instrução. O dicionário Wycliffe assegura que quando aplicada à criança, a palavra tem sentido de treinamento e correção. E no caso do adulto, se refere ao que desenvolve a alma, corrigindo erros e controlando as paixões, né? Então a criança está sendo ali treinada, né, corrigida, ela está começando a aprender as coisas, né, começando, né, muitas das vezes sem filtro, sem norte, e é bem influenciável, por isso que a gente tem que vigiar, porque a criança né, fica apenas uma hora na escola dominical, mas fica toda semana na frente de uma televisão, na frente no celular, e recebendo tanta instrução errada. Só a graça, né, irmão? Então os pais têm que orar, vigiar, ensinar, né, cultuar em casa e, aleluia, não deixar de trazer seu filho para a escola dominical. E os adultos, como diz aqui no dicionário Wycliffe, né, se refere ao desenvolvimento da alma, né? Então o adulto já tem filtro, já cresceu, já tem suas opiniões formadas, mas ele tem que ser também guiado, corrigindo seus erros, né, e controlando as suas paixões, suas concupiscências. Em virtude disso, a educação cristã se fundamenta na revelação divina. Seu livro-texto é a Bíblia e a sua ocupação é o ensino sistemático e contínuo da doutrina bíblica, né? Que melhor mestre é que nós temos, senão nosso Senhor Jesus, o mestre dos mestres. Glórias a Deus. Ele está lá na nossa classe, louvado seja o nome. Ele disse que quando estivermos reunidos em seu nome, 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele se faz presente. Glórias a Deus. O Espírito Santo está lá nos iluminando, nos ajudando, nos fazendo compreender, aleluia, as suas palavras. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo o subtópico, o objetivo da educação cristã. O Senhor Jesus confiou à igreja a tarefa da grande comissão. Então nós temos a nossa parte, nós temos que fazer. Nós temos que, né, investir nisso. Glórias a Deus. Aleluia. Aplicar esforços para poder cumprir a ordenança de Jesus. Conforme Mateus 28, 19 e 20 diz: portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tem mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então o Senhor promete estar conosco e nós devemos estar cumprindo aquele que Ele ordenou, fazendo discípulos, ensinando em todas as nações. Louvado seja o nome do Senhor. Ele começou a igreja dessa forma, chamando 12, ensinando. 3 anos ali, mais ou menos, seu ministério, ele instruiu aqueles discípulos, louvado seja o nome do Senhor, preparou, aleluia, e enviou. E também nós fomos enviados, temos que estar aprendendo e fazendo aquilo que o mestre mandou. Nesse aspecto, a escola dominical desempenha com excelência o papel de agência educadora, porque evangeliza enquanto ensina, atendendo os 2 lados da ordem de Jesus, né? Evangelizar e ensinar. Glórias a Deus. A igreja tem que estar fazendo isso. Não só evangelizando e não só ensinando, tem que estar cumprindo, né, integralmente o mandamento, a comissão que Jesus nos deu.
Nessa compreensão, o saudoso teólogo Antônio Gilberto enfatiza 3 objetivos principais da educação cristã: ganhar a alma para Jesus, 2 Coríntios 12:15, desenvolver a espiritualidade e o caráter cristão, Gálatas 5:22, e treinar o cristão para o serviço do mestre, 2 Timóteo 2:15. Terceiro subtópico, a capacitação dos alunos. Capacitar, né? Então a gente já viu aqui pedagogia, educar, agora capacitar. Capacitar significa tornar capaz, preparar, qualificar. Glórias a Deus. Na educação cristã, o processo de desenvolvimento do caráter e habilidade do cristão para servir o reino de Deus acontece por meio do estudo acurado da Bíblia. Desse modo, os alunos são transformados não apenas como leitores do texto bíblico, mas qualificados ao exame minucioso da Escritura. Então, temos que ler as Escrituras, temos que ter disciplina, como veremos na lição, diariamente. Aleluia. Mas temos também, como diz aqui, examiná-la, né? Aprender, entender o que Deus está falando ali naquela palavra. Glórias a Deus. E essa capacidade o aluno vai adquirindo a partir do momento que ele frequenta a escola dominical. O crente que não estuda, que não vai para a escola dominical, que não frequenta o curso de doutrina, ele não desenvolve, ele não se capacita para isso, de ler a palavra e entender, de abrir em algum capítulo, algum versículo, entender, compreender aquele contexto, porque ele já estudou na escola dominical. Ele já viu o que estava acontecendo ali. Então, aquela palavra ela vai ser examinada e vai ser compreendida, porque ele está apto, capaz. Essa meta somente pode ser atingida por meio da leitura diária da Escritura Sagrada, sobre iluminação do Espírito Santo. Então, um dos objetivos da nossa lição é enfatizar isso, que nós devemos estar vivendo no Espírito, buscando o Espírito. Nós devemos estar em comunhão com o Espírito Santo, porque é Ele que nos ajuda. Jesus disse que o Espírito Santo ia nos fazer lembrar de tudo que aprendemos, ia nos ensinar e ia nos fazer lembrar. Glórias a Deus. Então, não carece dele, porque o homem natural não entende as coisas do Espírito. Além da iluminação do Espírito Santo, que é a principal, temos também a aplicação dos princípios hermenêuticos, regras gramaticais, contexto histórico e literário. Então, isso a gente vai sendo capacitado na escola dominical. A gente passa a ser um crente que realmente conhece e está prosseguindo em conhecer o Senhor. A gente deixa de ser aquele crente raso, aquele crente consumidor, né? Hoje em dia, por exemplo, a mídia social, né? O YouTube, o Instagram, Facebook, tem lá muita coisa pronta, muita coisa embalada, e o crente às vezes sem filtro, sem um conhecimento teológico, né? sem um embasamento bíblico, ele recebe qualquer coisa, ele parece um filhote de águia que a coisa já vem mastigada, ele só faz engolir. Mas o crente que está examinando, lendo a palavra, tendo disciplina, aleluia, buscando o Senhor no seu lar, tendo um devocional, como veremos aqui na lição. Então esse crente, ele não está à mercê de qualquer armadilha, de qualquer sofisma, né? Como já estudamos também durante esse trimestre, né? Sofisma é aquele argumento lógico, bem armado, bonito, parece uma verdade, mas é uma mentira. Então ele está vacinado, ele vai examinar a Escritura quando ele ouvir uma palavra, uma pregação, uma profecia, e vai ver se aquilo ali realmente está condizente com o que a palavra de Deus diz. Terceiro subtópico, é preciso ler a Bíblia diariamente. Então vamos falar agora sobre essa disciplina, sobre esse momento que você tem que ter diariamente. Você tem que... Também é interessante que disciplina, como diz também aqui, se refere normalmente a castigo e punição. Mas o principal alvo da disciplina, o principal significado da disciplina é ordem, obediência à regra. Por exemplo, quando você está doente, o médico diz lá, você tem que tomar esse remédio 3 vezes ao dia, ele bota lá o horário, você toma. Você se disciplina ali, você bota o alarme para tocar, conversa com alguém para te lembrar e você toma ali, você está disciplinado a tomar aquele remédio, você tem uma ordem, você obedece ali a uma regra. Mas nós devemos nos autodisciplinar no sentido de que, aleluia, melhor do que o remédio, e melhor do que o alimento diário, que você também não se esquece dele, De manhã você tem que tomar o café, ao meio-dia você tem que almoçar. Melhor do que tudo isso é a palavra de Deus, que é o alimento para a tua alma. Será que você necessita também se alimentar diariamente, aleluia, de forma sistemática, de forma
costumais, você ter esse hábito maravilhoso. Glórias a Deus. Então, cabe a nós dar o primeiro passo, começar, né? Para que Deus possa nos dar, aleluia, a ajuda do seu Espírito, para que nós lembremos, né? É o alarme, né? O Espírito Santo vai nos tocar ali, aleluia. Tem que orar, tem que ler a palavra, tem que jejuar. Já está um momento que você tem que passar para que possa vencer todas as batalhas, crescer espiritualmente, aleluia, e realmente ver a mudança na sua vida. Glórias a Deus. Então vimos que disciplina tem relação ao castigo e punição, mas também significa ordem e obediência à regra. O termo discípulo está relacionado com a disciplina, por isso todo autêntico discípulo é disciplinado. Glórias a Deus. Então, se você é seguidor de Cristo, você tem que ter uma disciplina. Jesus demonstrava isso, né? Jesus tinha um momento de oração, levava os discípulos, mas infelizmente estavam ali dormindo. Mas que Deus tenha misericórdia de nós. Assim, em termos gerais, o zelo espiritual de um discípulo de Cristo repousa na prática da disciplina cristã. É isso aqui, interessante que falando aqui da prática, né? Aleluia. O zelo está relacionado à prática. E eu aprendi também isso com pastores, né? Alguns pastores que eu tive, né? Assim, era mais chegado, ia na casa dele. E eu vi ali alguns pastores que tinham lugar de oração, o lugar que ele se recolhia ali para orar tinha um momento certo. Mesmo com visita em casa, ele tinha lá o tempo de ir ali, que tinha que orar, porque ele sabia que a sua responsabilidade, né, era tamanha. Então, aprendi isso vendo a prática de muitos pastores, né, que tinha o lugar e tinha um momento, né, tinha lá o seu quartinho de guerra, que se recolhia ali e ia buscar o Senhor diariamente. Então, isso eu faço e sou reflexo também dessa prática na vida dos meus líderes que me ensinaram isso. Dentre elas estão a oração, a leitura da Bíblia e o jejum. A disciplina não é o meio de salvação, mas por meio dela conhecemos a perfeita vontade de Deus. A disciplina cristã requer regularidade e prioridade na busca da santificação. Portanto, a leitura bíblica, por exemplo, deve ser diária. Amém? A gente estudou sobre a palavra de Deus esse trimestre. Se a gente não tiver nem um pouquinho de sede, falar, não, preciso ler essa palavra, preciso ler a Bíblia inteira. Né? Então, realmente, não atingimos o objetivo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Mas que os alunos, que os professores também tenham esse desejo. Eu sou crente há tantos anos, nunca li a palavra de Deus inteira. Já pensou? Glórias a Deus. Mas aplicando essa disciplina, eu já li várias vezes a palavra do Senhor. Né? Comecei, né, há uns 7, 8 anos, ter esse devocional com Deus, né, cantando o hino da harpa, 2 hinos da harpa, lendo um capítulo da Bíblia e orando. Glórias a Deus. E nesse um capítulo da Bíblia, nesses 8 anos, eu imagino ter lido pelo menos umas 3 vezes a Bíblia. Glórias a Deus. Então, parte do princípio de começar. A gente começa, daqui a pouco, aleluia, você não quer mais parar. Me faz lembrar aqui os moráveis que, né, era um grupo ali, pertinho ali onde está acontecendo a batalha ali, a guerra ali da Ucrânia e da União Soviética. E esses moráveis eram um grupo de crentes que foram acolhidos ali por um conde. Né, eles estavam sendo perseguidos e eles receberam uma terra e se juntaram ali, só que eram crentes de diversas denominações, diversas linhas teológicas e tal. E brigavam muito, né? Brigavam muito, chegavam até chamar o conde que deu a terra a eles para morar diante de Cristo, de tanto desavença que eles tinham. Mas daqui a pouco, né, teve um avivamento ali, Deus, né, fez com que eles se unissem, tivessem comunhão, eles assinaram lá um acordo de paz, né, para não ficarem com tanta arenga. Começaram a buscar o Senhor, orar, e eles tiveram um propósito, uma disciplina ali de fazer um relógio de oração. O irmão sabe que relógio de oração, você marca ali o horário, cada crente ora em determinado período, ou um grupo de crente, né, e durante 24 horas aquela oração não cessa. E eles fizeram esse relógio de oração, né, começaram, como eu falei, né, basta começar. Esse relógio de oração que os moráveis começaram a fazer, né, fazendo diariamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e durou 100 anos, irmãos. 100 anos eles oraram assim, 24 horas por dia, durante todo o tempo. Glórias a Deus. Imagine que disciplina maravilhosa.
e o avivamento que eles alcançaram não foi pequeno. Segundo subtópico, a leitura e o aprendizado. O aprendizado é parte intrínseca de um discípulo, isso porque discípulo significa literalmente aprendiz. Então, aprender também faz parte da nossa disciplina, do discípulo. Uma máxima pedagógica afirma que ler é aprender. Desse modo, por meio da leitura da Bíblia, aprendemos acerca de Deus e de seu plano de salvação. Esse aprendizado orienta o discípulo a tornar-se parecido com Cristo. Por isso, o aprendizado deve ultrapassar a teoria e ser aplicado na vida diária. Paulo repreende: os que aprendem sempre e nunca pode chegar ao conhecimento da verdade. Então, você aprendeu, mas tem que mudar alguma coisa. Você tem que a cada dia estar parecido com Cristo. Se você vê que não está mudando, você, aleluia, você tem que buscar mais o Senhor. Tem que pedir mais ajuda do Espírito Santo. E está aprendendo, sim, mas para poder usar. Como o Tiago diz, né? Não adianta eu apenas, né, dizer que tenho fé, tem que demonstrar. Tem que ter a obra, né, em reflexo, a fé que eu já tenho. Não é a obra que vai me salvar, mas eu sou salvo para fazer as boas obras. Por essa razão, o apóstolo adverte a Timóteo a observar o aprendizado bíblico que o faria sábio para a salvação. E, por último, temos aqui a leitura e o devocional, né, coisas que a gente já tem falado durante a exposição. Um dos aspectos da adoração é o culto devocional. Não se refere ao culto público que prestamos a Deus no templo, nem ao culto doméstico e família, mas aquele praticado de forma individual. Então, aqui é algo interessante, algo que nos chama a atenção. Porque o culto devocional, né, é algo que é você e Deus. É um culto. Tem louvor, aleluias. Tem palavra, tem meditação na palavra, tem oração e jejum, né, glórias a Deus. Então é você e Deus, é algo que você tem que buscar. Aleluias. Deixar de ser o crente 6 horas, né? 6 horas por mim. Deixar de ser aquele que é carregado pelos outros. Você tem que andar, você tem que estar na presença de Deus e tem que ter essa comunhão, essa alegria, essa intimidade. Inclui a oração, o louvor, a leitura bíblica. Essa atividade fortalece a comunhão com Deus. O devocional é também uma oportunidade para estudo sistemático e indutivo das Escrituras, que, por ação do Espírito Santo, abre o nosso entendimento. O conhecimento bíblico ainda pode ser aprimorado por meio de pesquisas e periódicos, como a nossa declaração de fé, que expressa a ortodoxia pentecostal, né? Então, nesse devocional, eu também posso aplicar para um estudo sistemático, né? Então, ler um determinado livro da Bíblia, examinar, nos aprofundar naquilo durante, né, aquela minha disciplina, daquele tempo que eu escolhi para, aleluia, buscar mais ao Senhor. Amém? Que Deus nos ajude, né? Que possamos, no final desse trimestre, como eu falei, ter esse desejo de chegar mais a Deus, conhecer Ele melhor e qual é a forma mais lógica de conhecer a Deus, através da sua palavra. Glórias a Deus. Temos essa disciplina, esse devocional diário. Basta começar, quem sabe? Você não vai ficar 100 anos fazendo não, como os moráveis, mas quem sabe você perpetue essa prática na sua família. Bendito é o nome do Senhor. Glórias a Deus. Concluindo, a educação cristã fundamenta o seu currículo na inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus, a Bíblia. Seus principais objetivos são ganhar almas, desenvolver o caráter e preparar o salvo para o serviço cristão. Nesse propósito, seus alunos são instruídos da leitura, ao estudo da Bíblia e, sobretudo, pautar sua vida na autoridade suprema das Escrituras Sagradas. Bendito é o nome do Senhor. Amém? Que Deus continue nos abençoando. Próxima lição já iniciamos um novo trimestre e louvamos a Deus porque tudo que Deus tem preparado para nós, né, é perfeito, maravilhoso, né? E essa porção da palavra de Deus, essa porção, né, desse estudo que estudamos esse trimestre foi necessário para a nossa alma, aleluia, que possamos a cada dia, aleluia, se achegar mais a Ele, louvado seja o Senhor, ter mais comunhão com o nosso Criador e Salvador. Amém? Vamos orar? Santo Eterno Deus, te louvamos, te agradecemos por esse momento. Visita a tua igreja, Pai, santifica, abençoa, Pai. Fomenta esse desejo, Pai, essa sede de Ti. Em nome de Jesus, Pai, te pedir uma bênção especial para cada aluno da escola dominical, cada professor, cada pastor. Fica conosco, nos ajuda, Pai. Nos dá um novo trimestre abençoado, cheio do Teu poder. Possamos continuar, Pai, crescendo na graça e no conhecimento. Em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos por tudo. Amém.